E aí, turma, vamos chegando. Hoje eu vou deixar o celular na mão, que eu preciso que vocês estejam atentos ao material que a gente vai disponibilizar na plataforma. Vamos seguir essa ordem. Ok, eu vou estar colocando para vocês o material. Então a gente tem o material de 1 a 7. Boa noite, Cleuson. Fran, boa noite. E Fran, em relação à carteira, ainda há pouco você estava falando no grupo lá que é interessante o advogado ter fé pública, mas só para esclarecer, assim, não é o advogado que tem fé pública, é o documento, tá? A carteira, o documento tem fé pública, ok? Então, aonde você chegar, ele se presume, né, verdadeiro e as informações nele contidas também verdadeiras. E aí tem fé pública aonde chegar. Ok, boa noite. Eu estava com saudade de todo mundo. Dias aí meio complicados para mim, para minha família. Estamos confirmando as coisas, mas provavelmente minha esposa e eu tivemos Covid e assim não foi fácil. Mas Deus está no controle. E a gente vai, né, continuar falando. Eu quero mostrar para vocês aqui o material que eu vou estar disponibilizando na plataforma. São 7 slides, tá? Que vão estar... Cleuson, o advogado, ele atesta, por exemplo, se ele faz uma petição inicial e acosta alguns documentos, no momento que ele assina digitalmente, ele está conferindo a autenticidade daqueles documentos, entendeu? Então, assim, no momento que a gente utiliza uma assinatura digital, né? Quando você se forma, você tem que fazer a tua assinatura digital e você pega um token igual a esse aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um pendrive, né? Deixa eu ver se eu abro para vocês verem. Ó, como se fosse um pendrive, mas isso aqui é uma assinatura digital. Então, assim, você acessa aos sistemas do tribunal e aí você dá autenticidade àqueles documentos. Por exemplo, se você ajuiza uma ação, todos aqueles documentos que acompanham a petição inicial, a partir do momento que você assina eletronicamente, ele passa a ter autenticidade, ou seja, se presume verdadeiros e autênticos. Ok? Então, assim, essa normativa da JUSEPA é justamente tanto o advogado quanto o contador, aqueles que têm assinatura eletrônica, né? Então, o advogado ele tem essa prerrogativa. Mas a informação da carteira, né? Aqui, quando faz menção à fé pública da carteira, essa menção bem aqui, ó. Teve público em todo o território nacional, eu estou fazendo menção ao documento. Tá, então, voltando aqui. Eu vou postar na plataforma esses 7 slides. O primeiro ele abrange dos povos ágrafos, né, até aquela parte das vinganças. Então ele traz
ele traz tudo que a gente vem falando, tá? A respeito dos povos ágrafos, faz uma explanação breve a respeito do direito, né? Fala sobre o ato jurídico e tal, e começa a falar da história dos povos ágrafos, aquilo que a gente já estudou, tá? Os aspectos religiosos, primeiras regras de cada comunidade. Então, organizei todo esse slide e falei do direito penal, dos povos ágrafos. Estou passando rápido que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. E aí a gente entra no período das vinganças, né, vingança divina. Eu juntei algumas imagens, né, principalmente quando faz menção aos totens, o que era totem, que é um tabu, né, que era justamente que era utilizado pelos clãs, pelas tribos, como forma de proteção, né, de guardião. Então se fazia uma referência a um determinado tabu, né, a um determinado totem como algo de proteção, e quem violasse aquela proteção, aquele simbolismo que existia, era punido. Então eu mostro aí um tabu, por exemplo, uma montanha poderia ser um tabu, que era algo sagrado, né, algo ritualístico. E para alguns era como se fosse algo impuro, algo perigoso, proibido. Então, assim, se tinha isso, eu coloquei algumas imagens, porque eu acho que fica bem mais, como se trata de história, fica bem mais fácil a gente, a compreensão, né? Falo das vinganças divinas. Então, assim, eu preparei esse material para vocês, estou colocando, e uma coisa que eu falo bem aqui da perda da paz, né? Vocês lembram que a gente falou sobre a perda da paz, né? E a perda da paz aqui teve um reflexo na Europa, especificamente em Portugal, que achei muito interessante colocar aqui para vocês terem uma noção como se deu a aplicação dessa punição, dessa pena, da perda da paz, aqui, né, no continente europeu, em Portugal, mais perto. Então, assim, ter né, a aplicação, se dava a perda da paz, como nós vimos em aulas anteriores, ela justamente se tirava qualquer proteção daquela sociedade sobre aquela pessoa que era punida, sobre aquele transgressor. E aqui é uma situação muito interessante, né, que até um professor português, o livro dele, o Eduardo Henriques da Silva Correia, a obra dele, Códigos Penais, os primeiros do século de Portugal, ele fala justamente a respeito dessa pena, da perda da paz. Então ele retrata como se dava. Então alguns desses homens, eles perdiam a proteção, né, perdiam a proteção do Estado, porque essa era a pena da paz, perdiam a proteção daquela sociedade. E a partir daquele momento eles não tinham mais acesso à família, eles não tinham mais acesso a proteção nenhuma do Estado, a proteção nenhuma, né, da corte, no caso, naquele período. E assim, era dado para eles um tempo para que eles não fossem mortos, né, era dado um tempo para que eles fugissem, né? E muitos deles, eles caíam nas florestas e sumiam, né? Querendo proteger suas vidas, eles caíam nas florestas e nunca mais eram vistos. E por que eu estou compartilhando com vocês isso daí? Porque a partir dessa pena, da perda da paz, se derivou um mito que a gente traz até hoje, que é do lobisomem. Por quê? Porque aqueles homens, eles caíam na mata para proteger suas vidas, alguns deles morriam, outros eles esperavam o momento da lua cheia, que era o período que estava mais claro, né, para retornar, para poder olhar e ver a sua casa, para olhar e ver a sociedade, para olhar e ver, às vezes, algum ente querido, né, de longe da floresta, para que não se aproximasse com medo de morrer. E muitos ficavam lá e ficavam selvagens, barbudos, cabeludos, né? E às vezes eles vinham para pegar alguns animais mesmo, bater animais de pequeno porte, né, que viviam próximo à redondeza.
e eles abatiam aqueles animais e era uma forma deles sobreviverem. E eles vinham nesse período todo cabeludo, barbudo e na época de lua cheia. E aí conta-se que a partir daí surgiram as imagens, as histórias que se relacionavam a esses homens lobos, né? Chamados de essas bestas cruéis, chamadas de lobisomem. Então, assim, algo que eu achei muito interessante, inclusive a obra do professor Eduardo Henriques, ela traz essa imagem, né, que é justamente alguém que sofrera a punição, a pena da perda da paz. Ou seja, ele não tinha proteção nenhuma da corte, ele não tinha proteção nenhuma mais da sociedade. Se ele cometesse um crime, geralmente eram crimes de alguma injúria contra a corte, alguma autoridade. Às vezes era um crime, às vezes de homicídio, né? Às vezes eram crimes até banais, sem provas, mas como eles eram punidos e a punição era a perda da paz, eles se refugiavam dentro das matas, né? E daí derivou essa lenda que a gente conhece, né? Que era justamente esses homens vindo durante a noite para rever muitas vezes o ambiente e para aproveitar e pegar alguns animais de pequeno porte que ficavam ali naquelas áreas habitadas. Então, assim, eu coloquei o material para vocês, né? Esse material aqui, eu vou disponibilizar na plataforma, são 7 slides, né? Sendo que alguns deles, por exemplo, quando eu entro no período da escrita, né, eu trago na escrita os códigos de Unamu, de Snuna, né? Aqui na Sociedade Grega, no slide 4, eu falo sobre a lei de Drácon e Solon. Então, assim, embora seja um slide só, mas ele abrange mais de um tema. No direito romano, por exemplo, fala do período arcaico, do período clássico, né, do último, que é o direito que a gente vai abordar hoje, que é do direito medieval. Ele entra também o período feudal e canônico. Então, assim, o material está muito legal, né? Eu vou compartilhar ainda hoje na plataforma e eu quero que vocês estejam acessando para a gente poder fechar a nossa primeira avaliação, correto? Vai ser com base nesse material, certo? Então vamos à nossa aula de hoje. É um prazer primeiro estar falando com vocês, né, nesse momento conturbado aqui, né? Foram dias complicados assim, mas graças a Deus tudo está caminhando bem, né? Graças a Deus, tomando os remédios, fazendo os tratamentos aqui, e Deus está no controle de tudo. Sei que vai dar tudo certo. Então a gente vai falar do período medieval hoje. Eu não estou aparecendo para vocês assim, porque eu quero que vocês acompanhem o material. Eu ainda não tenho uma ferramenta que eu possa utilizar. Eu tentei baixar o Zoom para a gente estar compartilhando, mas eu vi que tinha dificuldade de não ficar registrado, né? Então, assim, eu vou começar a compartilhar com vocês, vou tentar ver se eu consigo colocar uma televisão aqui em casa e organizar um espaço melhor, mas hoje eu vou estar querendo que vocês acompanhem o material pelo computador, tá? Então vamos lá. Então, assim, como eu falei do período do direito medieval, o que é interessante a gente ter ideia logo no início, né? É que esse período, para alguns doutrinadores, ele foi tido como a idade das trevas, né? Por que a idade das trevas, né? Porque para muitos doutrinadores esse período, por conta do declínio, né, econômico do Império Romano, tipo assim, é como se nada tivesse se produzido nesse período. É como se fosse um período obscuro, né? Pouca produção, nada, as normas não foram construídas, não havia uma sociedade estável nesse período. Então, assim, houve a invasão dos povos bárbaros, né? Que era justamente aqueles povos, que foi justamente aqueles povos que não tinham uma certa cultura, que não tinham domínio da escrita. Então, assim, com a invasão desses povos bárbaros ao Império Romano,
né? E automaticamente a fuga de boa parte da sociedade romana para a zona rural, né? Para trabalhar nos feudos, né? E inclusive alguns desses povos, parte desses povos bárbaros também, né, foram absorvidas pelos senhores feudais como mão de obra. Então, para muitos doutrinadores, esse período é tido como um período de retrocesso, uma idade das trevas, um período obscuro onde não teve, né, muita produção do direito, não teve uma construção de normas evidente, né, e eficiente nesse período. Então, assim, para muitos doutrinadores se vê dessa forma, para outros doutrinadores eles dizem o contrário, né? Foi um período que teve uma construção muito grande, foi um período, embora complicado, mas necessário. Por quê? Porque o Império Romano, como nós vimos no período pós-clássico, né? O Império Romano ele centralizou. O imperador ele tomou para si, né, a função de legislar. Então ele criava as suas próprias constituições, né, e a partir das constituições tudo derivava. Então, assim, tudo tinha que estar de acordo com as constituições do Império, né, e o poder estava centralizado na mão do imperador romano. Então, assim, para muitos doutrinadores entendem que esse período foi um período importante. Não concordo que tenha sido a Idade das Trevas, ou período das trevas, ou período obscuro, pelo contrário. Para muitos diz que foi necessário para poder haver essa descentralização política, né? Então, assim, a competição entre esses grupos pela busca do poder, foi necessário que houvesse essa invasão, essa tomada pelos povos bárbaros, né? Esse retrocesso para o período feudal, para que se descentralizasse, né? Se tirasse da mão do imperador aquele poder, né? Então, assim, o que nós temos que ficar atento nesse período medieval, né? Por que se chama esse período medieval? Porque se fala do direito feudal, que é uma espécie de retrocesso. Por quê? Porque o Império Romano, o poder romano, o Império Romano entrou em declínio, em queda, declínio econômico, cultural, ok? Temos que entender isso, tá? Por conta disso, houve um retrocesso, né, como muitos chamam, de uma forma de sociedade, tá? Então houve um declínio. Por quê? Porque como era que o governo romano se mantinha? Através de invasões, de ocupações de terra, né? Era dessa forma que ele se estruturava, conquistando, né? E quando ele foi invadido pelos povos bárbaros, ele começou a haver um declínio econômico, né? Porque a Roma era centralizada e de repente ela começa a se descentralizar, né? A viver agora no regime, né, rural, né? No regime rural, feudal, ou seja, que era totalmente fora de uma estrutura que já havia sido construída em Roma, certinho? Então a gente mostra que esse período, né, da Idade Média, o período medieval, ela está dividida em dois períodos conhecidos, né, como a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é justamente, e aqui toda a nossa visão, quero que vocês estejam atentos a isso, ela não é só uma visão histórica, mas ela é histórica jurídica, ok? Então o nosso foco é passar pela história e absorver desse período histórico aquilo que teve de aspecto jurídico positivo ou negativo, certo? Então eu quero que vocês estejam com esse olhar, tá? Não só pelo aspecto histórico, mas pelo aspecto histórico jurídico, aquilo que nós podemos retirar e aproveitar e entendermos como evolução ao longo da história, correto? Então o direito medieval ele foi dividido em dois períodos, né? O primeiro período, que é a Alta Idade Média. Qual a característica da Alta Idade Média?
é justamente a estruturação, né? O direito romano-germânico, né? O aprimoramento do direito canônico. Então a gente percebe na Alta Idade Média, Alta Idade Média justamente por conta disso. Um direito romano e germânico presente, né? E o aprimoramento, a estruturação do direito canônico. Tá? O direito canônico aqui se entende o direito eclesiástico, da igreja. Tá? E um contraponto a isso é a Baixa Idade Média, né? Que já é evidenciada por quê? Pelo direito feudal, certo? Então, o direito feudal e pelo ressurgimento do direito romano, ou seja, o direito romano deu uma freada, voltou, né, para trás por conta da invasão dos bárbaros, né, e ele começou devagarinho novamente a ressurgir, né, na Baixa Idade Média, né, a partir do período do feudal, né, do direito feudal. Perfeito? Então, compreendido? Então, esse período medieval ele se divide em dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, direito romano-germânico, a estruturação do direito canônico, a igreja, né, se estruturando, se organizando, se valendo das normas que ela tinha, normas internas, e trazendo isso para a vida da sociedade. E a Baixa Idade Média é o contraponto disso, que é justamente a descentralização da metrópole para a zona rural, né, nesse período feudal, e o direito romano se ressurgindo, né, dentro das instituições de ensino superior da época, sendo construído novamente, né, por conta desse retrocesso. Né? Ok? Todo mundo está aí comigo? E a gente seguindo, a gente vai lá para entender que pelo menos quatro ordenamentos jurídicos nesse período eles eram visíveis, né? Quatro ordenamentos jurídicos. Quais são? O primeiro, um direito proveniente da organização eclesiástica, né? Diga-se direito canônico, tá? Direito proveniente da organização eclesiástica é o primeiro, direito canônico. O outro, direito feudal, tá? Que existia justamente da relação de quem? Relação do senhor feudal, que dominava grande parte da terra, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagem bem aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Como funcionava o sistema feudal. Então nós tínhamos aqui os grandes senhores feudais, né? Que centralizavam aqui. Isso era o sistema feudal, ok? E os prestadores de serviços, os vassalos, que era a classe inferior, né? Que produzia para o senhor feudal, ok? Então, assim, porque para muitos doutrinadores, eles não concordam quando dizem que foi um período das trevas, um período obscuro, esse período, porque não se deixou de ter uma relação, né? Não se deixou de ter regras e normas de conduta. Por quê? Porque existia uma relação de prestação de serviço dos vassalos, né? Dos vassalos, aqueles que prestavam, que trabalhavam aos redores da casa, do estabelecimento do senhor feudal. Havia uma relação de proteção. Por quê? Porque quando eles procuraram, fugindo da metrópole que estava sendo ocupada pelos bárbaros, a metrópole romana, a polis, né? aquela sociedade já organizada, eles fugindo, eles encontraram amparo e segurança, né? E segurança principalmente, vivendo próximo à casa do senhor feudal. Aqui eles não só trabalhavam para ele, tinham uma relação, né, de servo e de senhor, mas eles também tinham segurança, eles tinham proteção, né, que esse senhor garantia para eles a proteção, né, a guarda das vidas por conta da invasão dos povos bárbaros. Então essa imagem ela define muito bem como se dava o período feudal. Tá? Então, assim, por isso que para muitos doutrinadores, esse período não pode ser chamado de período das trevas, período obscuro. Pelo contrário,
o direito estava presente nessa relação. Existia uma relação de prestação de serviço, né, de servo e senhor, né, e uma agricultura de subsistência. A cultura, apesar de que a cultura e as normas retrocederam aquelas baseadas no costume, novamente, né, aquelas baseadas na oralidade, sendo passadas de um para outro, de pai para filho, de um para outro dentro daquela sociedade que voltou a ser uma sociedade ruralista, né? Então, assim, deixa eu voltar para lá para a gente poder... Então, se dividia dessa forma em 4, um direito proveniente da organização eclesiástica, um direito feudal, o direito dos povos germânicos e ainda de uma forma bem fraquinha, começando a se reerguer novamente, o direito romano, correto? Então, assim, nesse período, qual foi o grande motivador para esse declínio do Império Romano? Foi justamente a invasão dos povos bárbaros, né? E esses povos bárbaros eram o quê? Quem eles eram? Né? Eles eram indivíduos, né, que tinham um desenvolvimento socioeconômico e cultural atrasados, né? A gente vai perceber que eles tinham na sua cultura a mesma forma de viver daqueles povos arcaicos, né? Romanos arcaicos, antes do período clássico, né? Que tinham aquela visão patriarcal, né? Olha aqui, os povos bárbaros, eles não tinham gestões próprias e territoriais, tão pouco desenvolvimento da escrita. Olha, para vocês terem uma noção do retrocesso. Então, de repente, o Império Romano está lá, existe a metrópole toda estruturada, né? A gente viu que já existia em Roma, existiam os jurisconsultos, né? Nesse período, o imperador romano ele criava a sua constituição no período pós-clássico, e aí já existiam os jurisconsultos, existiam os pretores, né? Que é aqueles que exerciam a administração da justiça, ou seja, existia uma sociedade estruturada. E de repente, por conta da invasão dos povos bárbaros e do declínio econômico de Roma, o império se vê numa situação, né, de fragmentação, né? E esses povos bárbaros eram justamente os povos sem-escritas, que não tinham gestões políticas nem territoriais, né? Eles eram unidos pelo vínculo familiar. Vocês lembram lá do período arcaico, né? Que a unidade que predominava era o que? A unidade era a família, né? E tudo isso fundamentado o quê? Na figura paterna. Vocês lembram lá do período arcaico? Então, juridicamente, esses povos possuíam suas bases na oralidade, no costume, baseado em suas tradições, sendo chamado direito o quê? Direito consuetudinário. Então, houve uma volta ao passado, né? Quando se invadiu, houve uma necessidade, o povo acabou saindo da polis, da sociedade estruturada, e foram viver debaixo do regime feudal ultrapassado, voltaram tempos atrás. As relações jurídicas, né, presente nessa interação é uma chamada de relação jurídica feudo-vassálica, ou seja, o senhor feudal e os vassalos. Essa era a forma de interação, feudo-vassálica, ok? Os senhores feudais davam proteção e segurança, né, para aquelas pessoas que viviam ao seu derredor, e em troca eles davam a sua mão de obra, a sua produção para aquele senhor. Então, nesse período, o costume era a única fonte de direito laico, ok? Então, assim, percebam que houve um retrocesso, uma volta no tempo, né? Então, assim, a gente percebe aqui, porque fala assim, era a única fonte do direito laico, né? Porque houve um desaparecimento do direito romano, né? E, por fim, o direito canônico, que exercia funções de relações eclesiásticas e de ramos civis. Ou seja, mas como esse direito ele perdeu força por conta do declínio do Império Romano, né? E as sociedades elas foram fragmentadas, viviam nos seus grupinhos de novo, nas suas tribos ao redor da casa do senhor feudal,
o que prevalecia nesse período, naquelas relações, naqueles grupos menores, eram os costumes, né? Porque não havia, diferente de Roma, não havia um direito, uma norma uniformizada, uma constituição que servisse de norte para todos, tá? Então cada um acabava exercendo os costumes conforme se vivia, conforme aprendia. Olha, nesse contexto, cada feudo possuía suas tradições jurídicas, havendo assim a perda dos princípios da pessoalidade das normas, ou seja, não havia uma unificação, a existência de um direito consuetudinário com base na territorialidade, ou seja, cada tribo, cada grupo que vivia à redondeza, ao redor da casa do senhor feudal, exercia os costumes conforme a sua vivência, o seu aprendizado. Ok? E a gente chega de novo à imagem, né, que mostra justamente isso, a relação feudo-vassálica, né, que era justamente o senhor no centro, e ao redor os vassalos, aqueles que prestavam serviço ao senhor feudal, certo? E a gente chega agora no direito canônico, tá? A igreja ela nunca esteve ausente, né, na evolução histórica, se você for perceber, histórica jurídica. Se vocês forem perceber, a gente vem desde os povos ágrafos, né, o temor à divindade, o temor aos deuses, sempre baseou essa relação ao longo do tempo, né? A gente percebe que se criava normas a partir disso, regras a serem seguidas a partir de um temor a essas divindades. Então a igreja, com o tempo, ela foi se estruturando, se organizando, e ela sempre esteve presente. Ela sempre esteve presente ao longo do desenvolvimento jurídico-social, né? Ao longo do desenvolvimento das sociedades. Então, assim, a Igreja Ocidental ela se tornou muito importante na Idade Média, né? Diga-se Igreja Católica, né? Já que se responsabilizou-se por diversas funções de ordem jurídica, morais, sociais do antigo Império Romano. Ou seja, no Império Romano, a Igreja Católica era ela quem orientava o imperador, era ela que criava, né, que criava uma relação de parceria Estado-Igreja. Né? Então ela também foi responsável pela consolidação de uma noção de direito, guiado pela ética social, especialmente pela ética cristã. Ou seja, embora a Igreja Católica ela não fosse o ator principal nessa relação, né, mas ela sempre esteve ali ao redor, sempre esteve ali, né, nos bastidores, sendo coadjuvante, orientando e construindo também a sua base jurídica, né? Os estudos. Então ela sempre teve normas internas, né? Ela sempre teve as suas diretrizes normativas, e isso foi construindo, né, um compêndio de normas que depois lá para frente foi chamado de direito canônico, né? Então, assim, nota-se o predomínio do direito canônico no território europeu, que tem como característica o seu caráter unitário, a predominância da escrita, essa característica do direito canônico, atenção aqui, tá? Então a gente vê quais características que evidenciam o direito canônico, né? Ele tinha característica unitária, por quê? Porque era uma única religião que predominava, né, todo o continente, o território europeu, né? E a predominância da escrita era outra característica, né? E o seu domínio na regulamentação do direito privado. Por quê? Porque a igreja era que cuidava de divórcio, né? A igreja era quem cuidava de norma de casamento. Então ela entrava diretamente nas normas do direito privado, principalmente naquelas que tinham relação com a família, tá? Então a gente vê aqui, né, o Código Canônico é o quê? Um conjunto de normas, cânones, né, que orientam
A disciplina eclesiástica define a hierarquia administrativa, os direitos e deveres dos fiéis católicos, os sacramentos e possíveis sanções por transgressões das normas, leis próprias da Igreja, né? A gente vê aqui o Codex Iuris Canonicis. Então, assim, foi se construindo ao longo do tempo um conjunto de normas, os cânones, né? Que era justamente norma de orientação interna da Igreja, administrativa, né? Só que com esse declínio do Império Romano, o direito canônico teve uma evidência muito grande. Por quê? Porque tinha um compêndio de normas, ele tinha uma codificação própria que funcionava administrativa. Então começou a se aplicar isso à sociedade também. Entendeu? Diferente de um direito que estava fragmentado, né, que foi o direito romano, diferente de um direito feudal que se voltou aos costumes, né, se voltou aos costumes, e muitos povoados sem escrita, sem a escrita ainda com base no direito consuetudinário, né, e o direito romano fragmentado. Quem prevaleceu nesse período? O direito canônico, que tinha uma organização, tinha uma estruturação da Igreja e sempre esteve presente, né, sendo coadjuvante do Estado, né, ou do Império, no caso aí. Ok? Então, assim, o direito canônico ele possui uma grande importância na formação e na conservação das instituições e da cultura jurídica do Ocidente, né, Europa. A reorganização da vida jurídica da Europa e o desenvolvimento das cortes, dos tribunais e jurisdição, ou seja, a Igreja ela sempre esteve presente em todas as etapas, né, da formação jurídica, né? O direito canônico é o direito regido pela religião, né? Tem como embasamento as normas, princípios religiosos, né, descritos pelos livros sagrados. Então a gente vê assim que a Igreja sempre teve qual a principal a forma de estudo, de busca de conhecimento da Igreja nesse período medieval, os mosteiros, né? Onde as pessoas se isolavam e iam estudar as escrituras e estudar os livros sagrados. E a Igreja ela tinha normas tanto administrativas como normas de punição também, né? Norma de punição. Aí fala aqui que os estudiosos canonistas eles tinham como ofício a interpretação de textos antigos. E ainda diz que a principal legislação canônica, o Corpus Iuris Canonicis, vigorou até 1917. Ok? Então, assim, a gente via que os estudiosos canonistas eram aqueles que interpretavam textos antigos, aquelas pessoas que a gente vê nos filmes mesmo antigos, que eles ficavam dentro dos mosteiros ali, né, e deixavam as famílias, esqueciam suas vidas lá fora e viviam a interpretar, a estudar, a decifrar escritos antigos, né, escritos sagrados, religiosos. E assim a Igreja ela foi se estabelecendo, né? O direito canônico, na realidade, está ligado diretamente à Igreja Católica. A Igreja Católica ela teve um papel de extrema importância na sociedade medieval, né? Então, assim, nesse período aqui, enquanto os outros direitos estavam fragmentados, o romano fragmentado e o feudal sendo construído, né, retrocedendo aí, ela prevaleceu. Então, assim, esse direito canônico, a Igreja Católica, ela teve muita força nesse período, né? Então, assim, alguns fatores que evidenciaram o poder da Igreja na Idade Média, quais são? O caráter unitário da Igreja, o que a gente viu, né? O caráter unitário da Igreja, aqui vai definindo um por um. Por quê? Porque o cristianismo ele se coloca como única religião verdadeira, né? E o direito canônico é o único e comum a todos os países da Europa ocidental. Ou seja, o período romano, o direito romano, nesse período bem aqui, ele deixou de existir. Então ele já não tinha uma uniformidade, ele já não tinha uma imposição, né? Ele já não tinha uma imposição, ele fragmentou, né? O poder era concentrado na mão do imperador, que editava as suas constituições, e com o declínio do Império Romano, ele perdeu força. Mas a Igreja Católica não. O direito canônico não. Por quê? Porque a Igreja era espalhada em toda a Europa naquele período, né?
em toda a Europa, né? Nos países da Europa Ocidental. Ela era espalhada. Então, assim, todos seguiam o mesmo direito. Todos seguiam as mesmas regras de conduta impostas pela igreja. Então, a única forma de direito, a única forma de norma de cumprimento obrigatório existente nesse período e uniformizado era o direito canônico. Era o direito canônico. E a característica desse período aqui da igreja era justamente o quê? Um caráter unitário. Por quê? Porque era conhecida como a única religião e o direito canônico era o único comum a todos os países da Europa nesse período. Outra característica da igreja católica nesse período do direito canônico automaticamente, né? O domínio do direito privado. Ou seja, qualquer litígio relativo a casamento ou divórcio, que é o direito privado, era de competência da jurisdição eclesiástica, né? A partir do século VIII. Então, o direito canônico ele está na base de numerosas disposições do direito civil moderno, até no nosso direito civil até hoje, né? Ainda prevalece essas normas do direito canônico. Então, a característica dele era uma característica unitária, porque o cristianismo era tido como a única religião verdadeira naquele período, e o direito canônico era comum a todos os países da Europa, né? Ele tinha o domínio do direito privado, principalmente nas questões afetas a casamento e divórcio, ou seja, o direito privado, né? E outra característica, a codificação perpetuada. Por quê? Porque durante a Idade Média, o direito canônico foi o único direito escrito, né? E mesmo quando surgem as primeiras redações de costumes, né, não muito anterior ao século VIII, estas são mais ou menos sistemáticas do direito canônico. Ou seja, aquilo que não foi construído por ele derivou dele, né? Então, há uma codificação perpetuada, né, durante esse período na Idade Média. Então, ele se manteve por muito tempo, porque era o direito canônico, o único direito escrito nesse período, ok? Então, ele era um direito unitário, né? O direito unitário, caráter unitário, porque era o cristianismo era o único seguido nesse momento por todos, de caráter universal, né? E tinha o domínio do direito privado, principalmente na questão de casamento, divórcio, e a codificação era perpetuada, porque o que não originou dela ao longo do tempo, do direito canônico, se derivou dessas codificações, ok? E a última característica era justamente a influência sobre o direito laico, né? Então, o direito canônico foi objeto de trabalhos doutrinais, ou seja, constituía-se uma ciência do direito muito antes do direito laico, né? Que foi evidentemente influenciado pelo canônico. Então, ele teve influência tamanha ao ponto de influenciar o direito laico. Mesmo aqueles estudiosos que não acreditavam, não viam Deus como centro, né? Não viam Deus como a religião católica como uma religião a ser seguida, até eles foram influenciados pelo direito canônico, correto? Então, nesse período, o que aconteceu? A igreja ela percebeu o seu poder, né? Sente a necessidade de um direito próprio, um conjunto de normas. Então, foi no século II que começou a formação do direito canônico. Século II, né? Então, essas fontes, elas derivavam de quê? Como é que existiam essas fontes do direito canônico, né? As fontes se encontravam nas decretadas pontifícias, né? Nos cânones oriundos dos concílios, né? Nos mais variados estatutos promulgados por bispos e nas inúmeras regras monásticas dos seus livros penitenciais. Então, a gente já viu a aula passada que os concílios eram justamente aquelas reuniões dos bispos, né? E sempre ao final, como a gente vê até hoje, sai uma norma de segmento de todos, né? Uma norma da Igreja Católica que é o direito seguido por todos. Então, essas normas derivadas da direção administrativas, das hierarquias da Igreja, elas foram servindo de aplicabilidade à sociedade desse período, né? A gente percebe o seguinte aqui, outra coisa, os juristas desse direito são reconhecidos pelo seu conhecimento.
tá? Não mais pelas relações pessoais. A gente percebeu, por exemplo, que Grécia, até parte do direito romano mesmo que a gente estudou, as normas elas eram geradas a partir do convívio social, das relações entre as pessoas, da necessidade que se tinha de normatizar as relações entre a sociedade ou as sociedades, né? A gente percebe que a partir daí que se gerava, né, o direito. Nesse período, o direito canônico não. Os juristas desse direito são reconhecidos pelo seu conhecimento. Por quê? Porque eles paravam para estudar, né? Para estudar os escritos antigos, eles buscavam as interpretações das normas eclesiásticas. Então, assim, a base aqui nesse período não eram as relações pessoais mais, mas o conhecimento adquirido através dos mosteiros, através dos estudos, né? Então, é uma diferença aqui bem grande do direito canônico para o direito grego, para o direito romano, por exemplo, né? Então, outra coisa, ele tem como característica a homogeneidade, o reconhecimento de um sistema de recursos e centralização de poder, certo? A homogeneidade porque ele se construiu debaixo de uma mesma diretriz, de um mesmo comando, ele era homogêneo. Os princípios, as bases dos princípios eram o do cristianismo, eram aqueles conceitos e dogmas da Igreja Católica, né? A centralização do poder, porque naquele período era a única forma de direito a ser seguida por toda a Europa Ocidental, né? Enquanto as outras normas do Império Romano e norma do direito feudal não tinham esse alcance, né? Então, assim, aqui no que se refere às regras processuais, percebe-se a formalização e a racionalização, bem como a presença de fases processuais bem organizadas, né? Então, aqui a gente percebe o seguinte, que o processo as regras processuais, os prazos, as normas a serem seguidas no sentido processual eram bem definidas, eram racionais. Por quê? Porque a igreja ela era estruturada. Ela só pegou as suas normas internas, que já tinham uma formalização, tinham um caráter racional, porque eram organizadas, ela só trouxe isso e aplicou naquela sociedade, naquele período. Então, assim, era uma característica muito forte a formalização e a racionalização, ok? E a gente percebe nesse período outra coisa, que a existência de um tribunal, né, que era o Tribunal do Santo Ofício, que ele tinha uma missão. Qual era a missão? Julgar, né, e condenar acusados por heresia. O que era heresia, né? Heresia, que era considerado um herege, era aquele que falava algo que era em desacordo, né, contradizendo princípios, dogmas da igreja, né, dogmas dos escritos antigos. Então essa imagem aqui, ela traduz muito bem, né, o Tribunal do Santo Ofício. Aqui a gente vê as autoridades eclesiásticas da igreja, alguns nobres da sociedade, né, alguns nobres. Aqui, aquele que estava sendo julgado, né? E aqui a gente percebe uma autoridade da igreja que estava lendo a sentença ou os dispositivos violados por aquele que estava sendo julgado, o motivo pelo qual ele estava sendo julgado. E aqui, aqueles que iriam julgar e condenar. Esse era o Tribunal do Santo Ofício, né? Um tribunal onde se colocava em prática normas de direito canônico, normas penais, né? Para vocês terem uma noção, o direito canônico ele era amplo, que tinha normas penais, normas de penitências e as condenações, né? Os julgamentos, as condenações geralmente eram apenas cruéis, né? Penas de morte, penas de tortura, né? Se vocês forem olhar, eu coloquei algumas imagens aqui para frente. Algumas condenações oriundas desse julgamento do Tribunal do Santo Ofício, né? As pessoas eram condenadas a queimar na fogueira, né? Muitas pessoas foram mortas dessa forma, e algumas pessoas que foram mortas eram tidos como bruxos, alguns eram pesquisadores, né? Alguns eram estudiosos, astrólogos,
né? Pessoas que estudavam as constelações, né? O planeta, que analisavam, estudavam as leis da época, as leis da gravidade, e tinham alguns conhecimentos, buscavam alguns conhecimentos que a igreja naquele tempo não queria que viesse à tona para a sociedade, porque ela monopolizava, através das suas codificações, os conhecimentos. E todos aqueles que não acompanhavam, né, que não seguiam as normas da igreja e tentavam publicar estudos, demonstrar conhecimentos contrários àquilo que a igreja dizia, eram considerados hereges, eram julgados e condenados a penas cruéis, geralmente penas de morte, né, no Tribunal do Santo Ofício. E algumas penas eram absurdas, né? Essa aqui era queimado na fogueira vivo, né? Essa aqui, como vocês podem observar, né, a pessoa está amarrada a uma espécie de roda, né, onde tem um carrasco que está girando, né? Está girando, e enquanto isso alguém está acendendo fogo aqui embaixo. Então essa pessoa vai passando, enquanto o fogo é aceso, ela vai sendo queimada, né? E aqui vocês veem que a igreja ela acompanhava esse processo através das suas autoridades inquisitoriais, né? Elas acompanhavam, a pessoa era processada, era julgada, e a aplicação da pena também era acompanhada. Outra pena aqui, a pessoa amarrada e era esquartejada, era puxada, os membros eram arrancados do seu corpo, né? Então as penas aqui elas saíram da normalidade. Aqui alguém, né, de cabeça para baixo, e aqui na lateral tinham algumas engrenagens que elas eram apertadas, essas engrenagens, à medida que apertavam tanto que o corpo da pessoa ia sendo dilacerado, né? Então, assim, eram algo fora da nossa realidade. O Tribunal do Santo Ofício ele aplicava essas penas, né? E tudo isso após o julgamento e a condenação pela igreja, tá? Pela aplicação do direito romano. Então, fechando aqui a nossa aula, né? Eu não sei nem quanto tempo nós temos, mas assim, fechando a nossa aula para nossa compreensão, o direito feudal são 22:15, isso. O direito feudal ele se deu justamente por conta da invasão dos povos bárbaros no Império Romano, fazendo com que aqueles que habitavam na metrópole, na cidade, saíssem e fossem se refugiar na zona rural, tá? Viver debaixo da proteção, da garantia que o senhor feudal dava àquelas pessoas. Automaticamente eles começaram a viver em povoados menores, certo? Em povoados menores, e aqui eles tinham a proteção do senhor feudal. Essa relação era conhecida como uma relação feudo-vassálica, ou seja, o senhor feudal e os vassalos, aqueles que prestavam serviço. Para alguns doutrinadores, esse período foi conhecido como o período das trevas, né? O período das trevas, justamente porque nesse período, como se não tivesse se construído uma normas, não foi um período rico de produção de normas, né? Mas para outros doutrinadores já entendem que não, que nesse período se havia tanto aqui, quando o senhor, na relação entre o senhor feudal e os vassalos, né, uma relação de prestação de serviço, de segurança que esse senhor dava àqueles que produziam. Imagina, né, Lani? Então, assim, tudo isso por conta do declínio do Império Romano. Então, o Império Romano perdeu força, a gente viu que o direito canônico cresceu nesse período. Por quê? Porque a igreja ela se manteve, né, de uma certa forma, mantendo o direito, né, ativo em toda a Europa ocidental,
né, o direito, as características do direito canônico, né, é justamente a característica do direito unitário, né? Por quê? Porque era a Igreja Católica, era a única igreja nesse período, o cristianismo era quem predominava, né? Não tinha uma outra igreja, então todos seguiam as regras impostas pela igreja. A predominância da escrita era o que se via no direito canônico, e também ele trazia normas do direito privado, principalmente aquelas referentes ao casamento e ao divórcio, né? Então o direito canônico ele cresceu nesse período. A gente viu que os conjuntos de normas, as regras trazidas pela igreja internamente, aquilo que se definia nos concílios, aquilo que se definia nas reuniões dos bispos, aquilo que era de norma de segmento obrigatório da igreja, de caráter administrativo, passaram a ser seguidas agora por todos. E o direito canônico tinha, né, as características de ser unitário, que era justamente seguido, era um direito comum a todos os países da Europa, trazia a característica do direito privado, como a gente viu, casamento, divórcio, e muitas características do direito canônico foram absorvidas pelo direito civil moderno, tá? Só para poder fechar aqui a nossa aula de hoje. Havia essa codificação perpetuada, por quê? Porque durante a Idade Média, o direito canônico ele se manteve como o único direito escrito, né? E era seguido por todos, porque houve um declínio do Império Romano, né? O direito romano decaiu e o direito feudal trazia aquelas normas costumeiras, né? Então voltou a esse período de retrocesso, e aí por conta disso a única norma que se manteve intacta, se perpetuou nesse período, foi o direito canônico. A gente viu que ele teve tanta importância que influenciou até o direito laico, né? Trabalhos doutrinais, a ciência do direito. Então até o que era estudado fora das normas, dos dogmas da igreja, também teve influência por esse direito canônico. A gente percebe que a formação do direito canônico derivou justamente dos cânones oriundos de concílios, que eram aquelas reuniões dos bispos, onde se decidiam normas a serem seguidas internamente pela igreja, né? E os estatutos promulgados por esses bispos, as regras penitenciárias a serem seguidas, tudo isso formava esse compêndio de normas, essa codificação que saiu do ambiente interno da igreja e passou a ser seguido por toda a sociedade naquele período. A gente fechou bem aqui falando do Tribunal do Santo Ofício, né? Que era justamente um tribunal que cuidava do julgamento, da condenação daquelas pessoas que eram consideradas hereges, né? Ou seja, que profanavam, falavam alguma coisa em desacordo, né, com aquilo previsto e determinado no direito canônico ou trazido como dogma da igreja, principalmente a Igreja Católica naquele período. E o resultado desses julgamentos aqui eram penas cruéis, a maioria penas de morte, né? Até aquelas pessoas que eram estudiosos à época, que pesquisavam algumas coisas, eram vistos como bruxos e contrariavam ao direito canônico, aquilo que a igreja tinha como correto. Eles eram mortos, alguns em fogueiras e praça pública, né, após serem julgados no Tribunal do Santo Ofício, né? Outros eram, né, torturados até a morte, né, como a gente vê aqui nesse caso, a pessoa sendo, né, rodada enquanto o fogo está queimando as suas partes, à medida que ela é rodada, ela sendo queimada viva. A gente vê pessoas sendo dilaceradas com parte do seu corpo, puxadas, tudo isso era pena, e tudo tinha a supervisão da igreja. Ela não só julgava e condenava, quando ela também acompanhava a aplicação dessas penas, e eram penas que culminavam na morte de pessoas, e a maioria inocente, porque naquele período era algo inquisitorial. Era algo inquisitorial, então assim, não se tinha prova, não se tinha a confirmação de que alguém realmente era culpado, mas bastava o querer e a vontade da igreja. Aqui eu encerro a nossa aula de hoje.
tá? Já estou aqui com 10 minutos terminando. Um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula amanhã. Um forte abraço em todos.